Como é habitual, mesmo estando no estrangeiro, hoje temos sempre um convidado à mesa, neste caso Pedro Marques, que foi cabeça de lista do Partido Socialista nas últimas eleições europeias e que, enfim, teve o privilégio para já, boa tarde, obrigado por estar connosco e dizia eu que teve o privilégio também, tal como nós que estamos aqui no Parlamento Europeu nesta semana, de assistir a um momento histórico que foi a eleição de Ursula von der Leyen como Presidente da Comissão Europeia. Sei que tem boa impressão desta nova Presidente eleita. Sim, é verdade. Boa tarde, obrigado pelo convite. Sim, é verdade. Tenho experiência de trabalho anterior com a Ursula von der Leyen. Ela Onde é que se conheceram? Era Ministra dos Assuntos da Família da Alemanha no trio das presidências anterior. Como sabem, em breve teremos uma nova presidência da União Europeia, também, digamos, sucedendo a Alemanha, e foi exatamente isso que aconteceu em 2007. Lembram-se na altura certamente do Tratado de Lisboa e tudo o que rodeou a decisão do Tratado de Lisboa. Portanto, houve uma grande intensidade de trabalho entre a presidência portuguesa e a presidência alemã que nos antecedia. E no nosso caso, portanto, como sabem, fazia parte do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social e trabalhámos muito com o Ministério da Família da Alemanha na altura e também com o Ministério do Trabalho, que na altura ainda não estavam juntos, ainda não eram a mesma equipa. Mas pronto, portanto, desses 6 meses de trabalho da presidência alemã em particular, ficou uma boa impressão de facto das capacidades políticas e de uma agenda que, para a Alemanha, digamos assim, foi na altura uma agenda progressista de Ursula von der Leyen, no que respeita nomeadamente à constituição de uma rede de creches que aquele país simplesmente não dispunha, não fazia parte das prioridades de política pública, e foi com a então Ministra da Família que esse caminho foi trilhado. Bom, e ontem de facto foi um momento histórico. Ontem tive a felicidade não só de assistir, como participar nesse momento histórico. Participámos ativamente do nosso lado, apoiámos ativamente na fase final, depois da evolução importante do programa político de Ursula von der Leyen. Nós tivemos uma audição com ela na semana passada, que não foi, digamos, não foi assim nada de especial, vamos dizer, foi um bocado recuada, dessa muito primeira prudente. experiência. Vamos lá ver, eu tinha a vantagem de conhecer o trabalho anterior da agora Presidente da Comissão Europeia e, portanto, tinha a expectativa de mais, de facto. Outros colegas que não conheciam o trabalho acharam, de facto, que foi uma audição defensiva. Eu também acho que tinha sido, nesse momento, claramente uma audição defensiva, que foi o contrário dos compromissos que depois assumiu connosco por escrito e tem essa que é que vantagem. mudar? Vamos lá ver, eu acho que houve ali uma escolha, que eu saúdo, que foi a de procurar, de facto, o apoio da família progressista europeia, da nossa família política e, se quiser, de procurar, parece-me a mim, construir uma coligação política que incluísse todos os grandes partidos europeístas e não ficar eventualmente refém de votos da extrema-direita, que seria completamente negativo. Nesse sentido, o programa político evoluiu muito, a proposta escrita que nos entregou tem elementos muito positivos do nosso ponto de vista, no Pilar Europeu dos Direitos Sociais, na reforma da zona euro, bom, no Estado de Direito, nas migrações, em áreas onde nós não tínhamos conseguido essas negociações, essas concessões com o PPE aqui no Parlamento Europeu e mesmo no Conselho durante anos. Há um compromisso político da nova Presidente da Comissão Europeia que é um avanço brutal em temas, como digo, como a União Bancária, como a reforma da zona euro no que respeita à prioridade ao orçamento da zona euro, a utilização de todas as margens de flexibilidade do próprio Pacto de Estabilidade e do semestre europeu. Um discurso muito afirmativo na questão das migrações e na questão do Estado de Direito, que é tema absolutamente crítico para nós. Portanto, houve de facto uma evolução muito positiva que nós registámos e, nesse sentido, apoiámos ativamente e contribuímos para garantir um apoio suficientemente largo na nossa família política para ontem. E temas mais sensíveis como a questão do fim da unanimidade em determinadas decisões ou a questão das listas transnacionais. Países como Portugal, por exemplo, são mais sensíveis a esses temas e Ursula von der Leyen foi favorável a eles. Acha que isso vai ser um problema para Portugal? São temas onde temos que fazer caminho também no nosso país. Apontou 2 casos, de facto, onde ainda não fizemos caminho até aí. Ela apresentou uma versão, se quiser, um pouco mais federalista, uma visão mais europeísta de alguns desses temas. Em particular, nas matérias relacionadas com política externa, temos algumas reservas ainda relativamente à possibilidade do fim da unanimidade, mas, por exemplo, em matérias como as questões do combate à fraude, a nível fiscal, etc., eu próprio na campanha, em nome do Partido Socialista, já tinha dito que achávamos positivo fazer esse caminho. De facto, como sabem, na União Europeia há pequenos, vou usar uma expressão exagerada de propósito, mas pequenos paraísos fiscais
que impedem de facto uma concorrência fiscal, ou melhor, estão a promover uma concorrência fiscal danosa dentro do espaço europeu e que, num certo sentido, não tem só esse efeito de concorrência predatória entre os países na obtenção de receitas, tem um problema, uma consequência, que é o facto dos países depois fazerem uma espécie de corrida para o fundo em termos de receita fiscal. Essa corrida para o fundo da receita fiscal torna-se uma corrida para o fundo na qualidade do nosso Estado Social, porque naturalmente se eu não tenho receita, a certa altura vou ter que começar a cortar a despesa social. E a Zona Franca da Madeira é um desses espaços? A Zona Franca da Madeira tem um enquadramento específico, que é, enquanto região ultraperiférica, que ela tem aquele regime fiscal específico, e não está certamente entre as situações, por exemplo, que temos vindo aqui a falar, como a longo prazo podendo fazer parte da alteração da regra de unanimidade, que tem a ver com situações como a própria base fiscal do imposto sobre as empresas. Nós temos um problema de facto na União Europeia, por isso é que as SGPS de muitas empresas europeias estão todas concentradas quase nos mesmos países, e pelo menos na questão da base fiscal, o trabalho da OCDE, que a União Europeia tem vindo a apoiar muito, poderá vir a prazo a levar a uma maior aproximação dessas bases fiscais na tributação de capitais e das empresas em particular. O regime, como lhe digo, da Zona Franca da Madeira é um regime de apoio à situação de ultraperiferia daquela região e é um regime fiscal específico de natureza diferente. Não é um paraíso fiscal como considerava Ana Gomes? Ele já se alterou muito, como sabe, ao longo dos anos e a Comissão Europeia tem estado a fazer um trabalho com o Governo português e com o próprio Governo Regional da Madeira, no sentido de, eu diria, cada vez mais poder ser o regime que queremos, que é um regime de apoio fiscal à situação de ultraperiferia, mas que de facto seja indutor da criação de emprego e de riqueza na região. Ainda regressando a Ursula von der Leyen, falou-se muito do facto de fazer história ao ser a primeira mulher a liderar a Comissão Europeia. Há quem diga que muitas vezes mudam-se os rostos, mas não se mudam as políticas. O facto de ser homem ou mulher é indiferente, o que interessa é aquilo que se faz por aqui, mas considera que é realmente importante haver uma mulher agora à frente da Comissão Europeia? Acho muito importante. Acho muito importante que isso aconteça agora, porque de facto tem sido feito um caminho na generalidade dos Estados-membros, na Europa como um todo, e pareceu-me evidente, até pela nossa experiência em Portugal, que o facto de aumentarmos a representação de mulheres nos cargos, em alguns casos teve que ser, como no nosso, com cotas na lei, inclusivamente, induziu essa maior promoção da igualdade de género que não se estava a conseguir promover só com um movimento voluntário da parte dos partidos ou dos países. Portanto, sim, é simbolicamente muito importante ser uma mulher, como digo, no seu país, um país razoavelmente conservador, conseguiu introduzir uma agenda progressista quando foi de facto Ministra do Trabalho e Ministra da Família, o que eu saúdo, com objetivos importantes que temos pela frente nessa matéria, a garantia criança, a garantia jovem E são matérias que o surpreendem, tendo em conta que vem também de um nome que vem do grupo do PPE? Este caminho, nomeadamente na área da garantia criança, já tinha sido começado aqui no Parlamento Europeu na resolução que tinha sido aprovada sobre o futuro quadro financeiro plurianual entre as várias famílias políticas. Agora, o que se faz com esses recursos que se querem estabelecer é o que é importante. E eu acho que, de facto, promover licenças de parentalidade efetivamente com a igualdade de género, a rede de creche absolutamente essencial e depois uma área absolutamente crítica que, saindo agora da garantia criança, é um objetivo político da minha família política, passo a repetição, que é num espaço de 5 anos fechar definitivamente o pay gap entre homens e mulheres. Não há nenhuma boa razão para o continente europeu continuar a ter uma discriminação entre homens e mulheres quanto ao que se paga para a mesma função e para o mesmo emprego. E esse objetivo, acho que é um objetivo que nos deve também nortear para os próximos anos. Fizemos caminho em Portugal, mas temos que o fazer aqui na Europa. Mas a verdade é que Ursula von der Leyen não era a escolha dos socialistas europeus, que preferiam um homem, Frans Timmermans. Pergunto se a agenda progressista não obrigava a que se avançasse também nesta matéria. Em relação ao PS, eu acabei de dizer o que penso, ou seja, é simbolicamente muito importante ser uma mulher a avançar agora e a ser a Presidente da Comissão Europeia, é um passo, é mais um... Mas não tinha sido esse o nome indicado. Tem toda a razão. Contudo,
É possível construir também com homens, eu considero-me um feminista. Frans Timmermans afirmou-se sempre desde o início como um feminista e temos uma agenda, aliás acabei de lhe dar um exemplo que nem sequer faz parte do programa do Partido Popular Europeu e não ficou ainda nas propostas definitivas desta nova Presidente da Comissão. Esta questão do fecho completo do pay gap em 5 anos foi uma das prioridades concretas que Frans Timmermans ele próprio apresentou também na fase anterior. Portanto, nós, na nossa família política, temos uma agenda de efetiva igualdade de género e de caminho para a efetiva igualdade de género muito arrojada, muito avançada. Fico muito satisfeito de se ter dado mais um passo, de se ter quebrado mais uma barreira agora com a presidência da Comissão e, sobretudo, que isso obviamente se traduza, espero, em políticas efetivas de igualdade de género e em vários passos adicionais ao longo destes anos. Esse é o caminho que nós temos que rasgar, sem, eu diria, sem tibiezas e incomodando algumas pessoas pelo caminho. Certamente que sim, incomodando algumas instituições pelo caminho, porque já passou tempo demais em que, por não incomodarmos algum status quo, as coisas evoluíram demasiado devagar. No dia antes da eleição vimos António Costa declarar o apoio à candidata a Presidente da Comissão Europeia, mas isto não foi de certa forma um engolir um sapo, uma vez que ou como lhe dizia ontem João Ferreira, uma entrada de leão e uma saída de sendeiro, no sentido em que havia uma promessa de uma grande aliança progressista, não é? Que podia ser a grande viragem da Europa e, afinal de contas, temos uma Presidente da Comissão Europeia do PPE. Vamos lá ver, a democracia é isto mesmo, ou seja, nós construímos uma... Mas é o quê? É fazer grandes declarações não, públicas e depois recolher um bocadinho? Não é isso. Nós temos uma democracia que funciona na base da escolha livre dos cidadãos. Nós construímos uma possível aliança que era certamente mais progressista, mas que quero recordar que para poder ser aprovada tinha que ter os votos do PPE, não nos podemos esquecer disso. Porque foi de facto esse o resultado das eleições e da escolha dos portugueses. Ao contrário da nossa situação em Portugal, em que foi possível formar uma maioria no Parlamento apenas à esquerda, não era o caso aqui no Parlamento Europeu. E, portanto, de facto, em Osaka foi construída uma solução que permitia a aprovação de Frans Timmermans para Presidente da Comissão Europeia. De facto, o PPE aí roeu a corda. O PPE diz que Merkel não estava mandatada pelo PPE para fazer aquele tipo de acordo. Isso é um problema dentro da família política deles, mas que teve esta consequência concreta. Não foi possível levar até ao fim um acordo que incluía, de facto, como Presidente da Comissão Europeia, um homem da nossa família política, um homem, volto a dizer, progressista, promotor da igualdade de género, do pilar europeu dos direitos sociais, com as nossas prioridades políticas. No fim das contas, o Sr. Salvini e algumas pessoas, nomeadamente do leste europeu, do PPE, conseguiram travar, aparentemente, esta solução que estava ou seja, não de sente alguma forma maneira alguma que seja uma derrota? O que eu lhe digo é, nós tínhamos uma solução boa, equilibrada, negociada em Osaka. Chegámos, e com o papel, volto a dizer, de uma série de pessoas do PPE, certamente o Sr. Tusk também, nesse processo, foi impossível que essa solução fosse sancionada, fosse validada pelo PPE como um todo. Nós podíamos ter colocado aqui numa situação que era fazer também um bloqueio de volta. A solução do PPE. É o que eu lhe estou a dizer, ou seja, nós podíamos ter feito assim uma espécie de um AMU, perdiam era as instituições europeias, que é vocês agora bloquearam o acordo negociado em Osaka, nós agora bloqueamos qualquer acordo. Bom, o que é que resultava para as instituições europeias? Elas ficavam no limbo, ficavam no suspenso. E, portanto, o que é que nos preocupou? Que deviam facilitar esta solução e garantir que houvesse porque uma a questão agenda... era a questão das políticas, ou seja, eu já disse isto há dias, até num programa de televisão, no Prós e Contras, e digo e penso sinceramente aquilo que disse há dias. O que interessa mais nesta questão, é evidente que as pessoas são importantes na política, sim, mas mais do que as pessoas, o mais crítico são as políticas. E, portanto, do que é que nos ocupámos nos dias seguintes? Foi dar um sinal de que não seria por nós que bloquearíamos as instituições europeias, desde que as políticas fossem as políticas adequadas. E, de facto, conseguimos, ao longo de 72 horas, uma alteração brutal daquilo que era a orientação política da família PPE com esta nova Presidente da Comissão Europeia. Temos muita coisa naquele programa em que o PPE simplesmente não se revê ou não se revia, bloqueava até há pouco tempo atrás. Isso é mais importante, aproximações. A questão da política é mais importante do que as pessoas. O nosso tempo também já está a chegar ao fim, como é, enfim, é habitual nestas coisas. Perguntar-lhe se esta tomada de posição e este apoio público de António Costa significam que ele tem condições agora acrescidas para negociar uma boa pasta para Portugal quando forem decididos os comissários?
Vamos lá ver. As condições que António Costa tem para negociar são as que tínhamos certamente, resultam do prestígio que ele tem a nível europeu, que é grande, felizmente. Esse prestígio decorre do facto de termos construído uma alternativa de política em Portugal, outra vez as políticas a serem mais importantes que as pessoas. Venha uma pasta com peso para Portugal. Tenho esperança de que, como no passado, António Costa consiga afirmar o peso político que tem e com isso consigamos de facto ter relevância na próxima Comissão Europeia. É certamente uma possibilidade interessante. Todas as áreas onde possamos ter alguma influência, digamos, na formatação da utilização dos recursos europeus, são certamente áreas importantes, mas vamos ver, é muito cedo. Essa é uma negociação agora entre o Primeiro-Ministro e a Presidente da Comissão Europeia, é uma discussão que vão ter certamente nos próximos dias. Mas sabe que uma das questões que está em cima da mesa, que não tem saído de cima da mesa, que o próprio Primeiro-Ministro não tem negado, eu diria que o Pedro Marques também não, é que está na calha para ser o Comissário português. Isso já deve ter respondido umas 120 vezes então, a isso desde o início da campanha europeia. Tem razão, deixa-me fazer-lhe a pergunta de outra forma, que vou dizer de outra maneira. Como é que explica então, não querendo responder diretamente a essa questão, porque já sei que ia aproveitar para falar sem responder diretamente, como é que explica que vários elementos da lista do Partido Socialista que foram eleitos para o Parlamento Europeu tenham já cargos e funções, quer vice-presidências de comissões, por exemplo, e que o Pedro Marques, que era o cabeça de lista, não tem nenhum. Isso significa que provavelmente está a pensar noutros voos, ou não? Pedro Marques concentrou-se em ter aqui no Parlamento Europeu responsabilidades em comissões parlamentares de grande influência no futuro da Europa e do país, nomeadamente na Comissão dos Assuntos Regionais, onde vai ser discutida toda a questão dos fundos estruturais, que acabou de referir como uma possível e importante pasta na Comissão Europeia para Portugal, e na área da reforma do euro e toda a área económico-financeira, que é a área onde também tenho a minha especialidade. Certamente nessas áreas, mais na Comissão Budget, vão passar por aí grandes decisões daquilo que foi, aliás, o programa político agora aprovado e exatamente do financiamento da Europa e dos países, portanto, por via dos fundos estruturais de várias reformas importantes nos países nos próximos 7 anos. Temos uma delegação muito sólida, muito forte, deputados de grande qualidade, gente com experiência aqui no Parlamento Europeu. Eu procuro ser um jogador de equipa mais do que tentar destacar mais aqui ou acolá do que os outros. Temos pessoas de grande qualidade em postos de grande qualidade aqui no Parlamento Europeu. Mas admite não chegar a cumprir os 5 anos de mandato aqui em Bruxelas? Admito que vou estar 5 anos dedicado ao futuro da Europa e ao futuro do meu país, não aqui nas instituições europeias. Não necessariamente como eurodeputado. Não vale a pena, eu sei que a vossa curiosidade é enorme, foi durante vários meses. É uma curiosidade que já dura durante a campanha eleitoral. Exatamente, é isso, e portanto eu já me habituei à vossa curiosidade e a não responder à vossa curiosidade. E ontem deixou-nos ainda mais curioso quando falou em inglês ali dentro do plenário. Exatamente. Parecia que já estava a mostrar-se como comissário. O que eu, aliás, achei muita graça ontem, chegou a haver notícias sobre a língua que eu escolhi para falar e eu ontem estava a olhar para o resto do hemiciclo e estava a pensar como metade dos deputados falaram em inglês, eu pensava, metade deste hemiciclo devem ser candidatos a comissários da próxima Presidente da Comissão Europeia. Que falou em inglês. E sabia disso. E foram dezenas de colegas meus dos outros países que falaram na língua inglesa. De facto, as pessoas falam muitas vezes em inglês porque é uma língua que é imediatamente percepcionada por todos os outros colegas. Como lhe digo, eu ontem estava a olhar para o hemiciclo e pensei... Não foi para se mostrar à candidata a Presidente da Comissão. É como lhe digo, eu e mais metade do Parlamento que falou ontem somos certamente todos candidatos a comissários. O Parlamento a querer chegar a comissário. É isso, é capaz. Somos 300 e tal comissários. É uma boa ideia. Acho que a Comissão ficava uma coisa gira. Última pergunta. Metade do Parlamento não é composto por mulheres, mas metade da Comissão vai ser composto por mulheres. Verdade. Se isso for uma exigência para Portugal, ou seja, se a Presidente agora eleita a candidata da Comissão exigir a Portugal que indique uma mulher, vai acabar por ficar de fora. A Presidente da Comissão já disse que vai pedir a cada país que indique um homem e uma mulher. O que, aliás, em coerência com o que disse há pouco, me parece muito positivo. Se for escolhida uma mulher, vocês têm a certeza absoluta que não será o Pedro Marques o comissário português e, portanto, estas perguntas são ótimas, mas perdem todo o sentido. Mas acabei de dizer que fico muito satisfeito, não só com a escolha simbólica de uma Presidente da Comissão Europeia ser uma mulher, como, obviamente, a Comissão vir a ser paritária. Acho isso muito positivo e mais um passo no avanço da nossa Europa. E não se compromete. A Rita Diniz tem aqui uma pergunta que não tem nada a ver com a Comissão Europeia. Exato. Queria perguntar se já foi à Casa do Benfica, como prometeu na campanha. Ainda não fui, ainda estou a montar basicamente a minha casa para a minha família e também ainda não começou o campeonato. Portanto, é certamente... Mas ainda vai lá? Com certeza que sim, e num dos primeiros
primeiros jogos do campeonato em que eu esteja cá em Bruxelas, faço tensão, obviamente, de o ver na casa do Benfica. Não será uma promessa fake? Não. Esforçar-me-ei para cumprir também essa promessa, e essa será das que me dará muita satisfação a cumprir, não tenho dúvida nenhuma. Pedro Marques, a nossa entrevista durou um pouco mais do que aquilo que era suposto e, portanto, vamos passar ao segundo prato, como habitualmente neste programa. Vai ter de escolher a carne ou o peixe. E é muito simples. Tem 1 minuto, por acaso, na verdade, agora vai ter um bocadinho menos, porque vamos fazer uma versão reduzida desta escolha. Vamos-lhe dar aqui 2 hipóteses à escolha. Vai ter de escolher uma e vai ter de justificá-la muito rapidamente. Ok. O penta do Benfica ou a maioria absoluta do PS já nestas eleições? A maioria absoluta já. Porque acho que o país precisa de condições de governação. E por isso, como dizia há dias o Jerónimo de Sousa, é completamente legítimo que qualquer partido tente ter os melhores resultados possíveis. Se me põem pela frente duas possibilidades tão positivas, naturalmente que escolheria agora essa solução política, mas tenho a certeza absoluta que o país fará as escolhas em consciência que entender e do lado do Partido Socialista com toda a consciência dos resultados da governação que se entregam e que servirão e que sustentarão certamente a escolha dos portugueses agora nas eleições. Vamos regressar aqui durante mais alguns segundos à campanha eleitoral. Preferia enviar beijinhos voadores a uma turma de crianças todos os dias ou dançar em cima de um carro todos os carnavais? Beijinhos voadores, que eu de facto não tenho mesmo jeito nenhum para a dança. Não tem jeito para a dança, mas como habitualmente também trouxe-nos uma música para fecharmos o programa, a nossa sobremesa. O que é que nos recomenda hoje? Claramente o Portugal na CE do GNR, lá bem no princípio do GNR, ainda antes do Rui Reininho se juntar à banda. É uma música icónica, de uma banda icónica, daquelas que me acompanhou a minha vida toda e a minha juventude toda. Não vou dizer que dancei muito ao som do GNR, porque senão não era coerente com a resposta anterior, mas sim, mas de facto é uma música absolutamente incrível, de um período muito específico do nosso país, em que quem nomeadamente escreveu aquela letra apanhou completamente aquele período da pré-adesão à União Europeia, porque a música é antes da nossa adesão à União Europeia, e é de facto um som absolutamente incrível do rock português, e portanto a minha escolha é o Portugal na CE do GNR. Muito bem, e é o som de Portugal na CE do GNR que terminamos esta Vichy Soase especial, emitida a partir do Parlamento Europeu em Estrasburgo. Pedro Marques, obrigado por ter aceitado o nosso convite. A Vichy Soase regressa na próxima semana, vai estar disponível em permanência em observador.pt e também nas plataformas de podcast.